rhyme. Make it high, make it low, make it fast. TVC apresenta mais um programa O PACAF e a Comunidade. Todo sábado, a partir das 13 horas, você nos assiste através do canal 14 da NET. Claro, agora é claro também, né? Se fala, é claro também, né? Aqui é herança da NET para Claro, né? Então, canal 14 da Claro, você pode nos assistir todo sábado a partir das 13 horas. O programa O PACAF é um programa que a gente sempre traz convidados para debater assuntos da comunidade. A gente traz também vereador, trouxemos já a deputada estadual, a Bruna Rodrigues também esteve aqui presente, como o Daniel Treziak também esteve aqui presente. É um espaço da comunidade. E hoje nós está aqui no estúdio da TV Comunitária para falar sobre o mandato, o vereador Antônio Peixoto, né, que está no primeiro mandato, né, mas esteve exercendo também, né, como suplente, assumiu também no mandato passado, né? Eu gostaria de saber aí de ti aí, como é que está sendo esse primeiro ano de mandato. Valdir, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à TVC, o programa O PACAF e a Comunidade, por estar aqui contigo, conversando sobre as pautas do mandato, né? Mandato de bastante trabalho. Como tu bem falaste aí, em 2023 eu estava suplente de vereador, né, depois de ter vindo de 2 campanhas eleitorais, né, e ter adquirido a suplência do PSD. Então, em 23, eu trouxe a minha experiência ali como repórter de televisão, né, como alguém que já estava na política desde 2016, quando concorri pela primeira vez. Trouxe essa experiência para o Legislativo Municipal, onde fiquei 6 meses como vereador, na condição de primeiro suplente, no lugar do meu colega Carlos Júnior, que naquela oportunidade, Valdir, estava como secretário de esportes da prefeita Paula. Então, ali eu tive uma oportunidade muito boa, em 23, de assumir como vereador. Por mais que fosse pouco tempo, foi uma grande experiência. Em 2023, a gente pôde fazer, né, uma atuação voltada aos bairros, aos pequenos empreendedores, e também conseguimos fazer naquela época, Valdir, com que a prefeitura prorrogasse 2 importantes concursos, 133 e 134, que possibilitaram, inclusive, que estão possibilitando esse ano que vários concursados destes 2 certames aí do município possam estar sendo nomeados, né? Desde então, desde 23, 24 e 25 ainda tem resquício desse meu trabalho. Então, com grande satisfação pude ser vereador em 23 e concorrer daí em 2024, né, dessa vez obtendo a cadeira, né, fui o 4º vereador do meu partido, e nós temos a maior bancada hoje na Câmara. O PSD tem 4 vereadores, e estou aqui com muito orgulho agora com mandato, de fato, que é bastante diferente, né, Valdir? Ter mandato, ser suplente, tem grandes diferenças, né? O teu mandato, qual é a bandeira mais que tu defende, né? Eu vejo que tu, na rede social, tu fala muito sobre a saúde. Qual é a visão que tu tem da saúde em Pelotas? Claro, do trabalho que está acontecendo aí já de tempo aí, temos a nova secretária, nós temos, como é que está a visão que tu tem dos postos de saúde, do hospital, como é que tu tem a visão de saúde da nossa cidade? Valdir, respondendo a tua pergunta, então, uma das principais bandeiras que tenho é a questão da atenção aos bairros, também apoio aos pequenos empreendedores e valorização das ações sociais, mas a minha principal bandeira é, sim, a atenção aos bairros, e aí isso inclui a saúde. Então, desde o primeiro dia de mandato até o exato momento, e é com muita satisfação, né, que posso te dizer que a gente já vistoriou todas as UBS da cidade, a gente já fez esse trabalho, nós fomos a 52 UBS, foi um trabalho bastante árduo, semanal, né, nós visitamos cada uma das UBS, conhecemos cada um dos problemas de cada posto de bairro, que atende a população muitas vezes com problema de infraestrutura, falta de equipamento, falta de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, dentistas, médicos. Então a gente tem uma radiografia muito clara de como está
a atenção básica na cidade em função de todas essas visitas, né? Eu desconheço outro vereador que tenha feito esse trabalho de ir a todas as UBS antes de terminar o primeiro ano de mandato. A gente fez isso, fomos a cada uma, mapeamos cada uma, nós anotamos todos os problemas de cada UBS. A gente já fez mais de 300 pedidos de providência à Secretaria Municipal de Saúde em função dessa fiscalização, né? Então, qualquer problema que a gente verifica na UBS, a gente já faz um pedido de providência. Quero agradecer também aos servidores da saúde, porque foram parceiros, né? A gente nunca faz uma fiscalização agressiva, com ódio, né? Tentando intimidar servidor. Não, a gente faz sempre em parceria com os funcionários. Por quê? Porque a gente entende que os funcionários são os que mais sofrem com os problemas da UBS. Depois, é claro, do paciente, são os funcionários. São eles que lidam todos os dias com a falta de infraestrutura. É claro que esse problema todo nas UBS acaba respingando diretamente todos os dias no atendimento da população. Então, a gente entende que, com muito respeito, a gente tratou todas as UBS, né, todos os funcionários de UBS, para que a gente pudesse fazer uma fiscalização real e que pudesse descrever depois para a Secretaria de Saúde tudo o que está acontecendo, né? Então, o relato vem dos servidores, o relato vem dos pacientes. Então, a gente tem um rico relato de todas as UBS da cidade. Para resolver, na verdade, o pronto-socorro, a gente vê que está sempre lotado, né? Falta de leito. Qual é as reivindicações e o encaminhamento que tu tem feito como vereador para o poder público em relação aos leitos, né, que falta e também a relação à população, que o pronto-socorro está sempre lotado. Qual seria a solução para resolver a questão dos leitos e das pessoas que depende, né? Hoje o SUS é o direito do cidadão, é o direito da população. Eu gostaria que tu nos falasse. Eu também faço parte do Conselho da Saúde, então a gente toca muito essa pauta da saúde, que é importante, né? Valdir, muito importante a participação do Conselho na saúde, né? É também um órgão de fiscalização e das pessoas procurarem para denunciar casos problemáticos nos hospitais, nas UBS, enfim. Mas tocou numa questão muito importante, que é o PS. Pelotas tem superlotação do PS. Sim, Pelotas tem superlotação do PS, mas por vários motivos. Primeiro motivo, assim, de cara, a estrutura é inadequada. A gente está com o PS, né, lá do início dos anos 2000, se eu não me engano, uma infraestrutura pequena, um espaço físico diminuto e é um pronto-socorro regional. Já não comporta mais, está ultrapassado há muito tempo e nós temos uma solução que é a construção do hospital de pronto-socorro. Então, o hospital de pronto-socorro, né, que hoje tem uma capacidade reduzida, vai receber, né, uma estrutura de hospital. Então vai sair ali do Hospital São Francisco de Paula, onde existe um convênio entre o município e a Universidade Católica, e vai para uma estrutura própria, ali no prolongamento da Avenida Bento Gonçalves, né, se tornando um HPS. O que isso significa? Que ali no HPS vão ter 120 leitos à disposição da população. 120 leitos, e aí vai constar UTI, né, urgência e emergência, ou seja, vários procedimentos vão poder ser feitos no próprio PS. Hoje não pode, né? Hoje tu tem que contar com a existência de leitos nos hospitais e fazer, então, a remoção do paciente que está ali na emergência do PS para um leito no hospital e aí fazer todos os procedimentos numa estrutura que não é a do PS. Nessa nova concepção, investimento de mais de 55 milhões do governo do estado, vai ter aporte da prefeitura para manter a estrutura mensalmente, uma estrutura que vai ser milionária por mês, vai exigir do município um investimento grande também para manter isso. Então ali a pessoa vai dar entrada ao pronto-socorro e no próprio hospital de pronto-socorro ela vai ter à disposição, inclusive, médicos especialistas em várias áreas, inclusive de UTI, né? Vai poder fazer cirurgia lá dentro, sem precisar remover para outro lugar. Mas outro problema que a gente vê em relação à superlotação do PS, que é decorrente disso, é a falta de UPAs na cidade, unidades de pronto atendimento, que é uma espécie de pronto-socorro para casos mais leves. Não deixa de atender urgências e emergências, mas nós, em Pelotas, deveríamos ter 3 UPAs, em função de que o Ministério da Saúde preconiza que a cada 100 mil habitantes
o município deva ter uma unidade de pronto atendimento. Nós só temos uma. Isso é impossível. Nós só temos uma. É impossível que o paciente que chegue na UPA tenha totais condições de ser atendido na hora, ter leitos disponíveis na UPA. Não há como, a gente só tem uma. E a UPA da Ferreira Viana está sempre sobrecarregada, além de estar sobrecarregando também o pronto-socorro. E a outra questão é que as UBS deveriam funcionar de uma melhor forma, né? Se as UBS estivessem também funcionando a pleno, com medicamentos, com infraestrutura, com equipamentos, com pessoal, né, médicos, enfermeiros e técnicos, né, que dessem uma condição de atendimento melhor à população, nós não teríamos também a superlotação no PS. E outro motivo do PS estar lotado é que é o seguinte, Valdir, as pessoas acham que o PS, eu estou com dor de cabeça, vou no PS. Não, o PS é para urgência e emergência. Não dá para ocupar um leito de PS, de pronto-socorro, com problemas pequenos. Para isso existe a UBS, para isso existe a UPA. Então, muitas das vezes, aquilo ali se acumula de gente em função de que as pessoas procuram de uma forma errada o PS. Não sabem que ali é realmente quando a pessoa tem uma grande emergência para resolver em termos de saúde, né? Está fraturado, está com sintomas, né, graves, né, desmaiou, ou seja, é para realmente casos graves. Para os outros tipos de casos, aí tem a UPA, que aí não tem, né, são 13 que deveriam existir, só tem uma, e temos as UBS em que também não se tem atendimento como deveria se ter. Então, todo o sistema está prejudicado em função de que cada canto que a gente olha tem um problema, e aí isso tudo vai desembocar. A desinformação, né? Também a falta de estrutura das outras unidades e a falta de UPAs vão desembocar no PS com a superlotação que a gente vê todos os dias. Programa UPA-CAF, a comunidade, você também nos assiste através do Facebook, né? Página TVC Pelotas, você nos assiste. No YouTube também vocês nos assistem aí durante a semana. Só procurar ali, a partir de sábado, você vai encontrar o programa aí para você poder assistir, né? Quem não acompanhou nas 13 horas na TV, né? Na TV NET, canal 14, também Claro 14, e você pode nos assistir aí pelas redes sociais. E compartilhe aí, todos que estão nos assistindo nesse momento, compartilhe aí para mais gente nos assistir. Tá? O programa UPA-CAF e a comunidade tem mais de 20 anos, Antônio. Mais de 20 anos que a gente... Que maravilha, 20 anos. Mais de 20 anos aí, foi o primeiro programa da TV comunitária quando se instalou em Pelotas, né? Tá aí mais de 20 anos aí, né? Pauta sempre é isso, uma sala de debate, né? Assuntos para a comunidade, né? Para discutir com a comunidade. Como vem lideranças comunitárias, a gente traz também pessoas qualificadas que são vereadores, são deputados aí para a gente discutir pautas da saúde. Habitação, como é que tu vê a visão da habitação em Pelotas, né? Saiu muito a Minha Casa e Minha Vida. Existe ainda muito loteamento com moradia que não é adequado, né? Como é que tu está vendo essa visão, né, em relação aos loteamentos e a Minha Casa e Minha Vida aí, né? Muita gente ainda precisando de moradia, Antônio. Olha, Valdir, ainda em relação à saúde, eu só vou complementar com algumas pontuações em relação à saúde ainda. O que tem de positivo aí para o futuro, né? Vamos olhar também na questão do futuro, já que a gente falou em problemas da saúde. A gente tem as emendas dos vereadores que podem ajudar a resolver vários problemas de UBS, e o meu compromisso é colocar 100% das minhas emendas nas unidades básicas de saúde. A gente tem aí a promessa do governo municipal de criar 2 UPAs, então é um programa federal, mas que é compromisso do prefeito em inscrever a prefeitura para receber recursos para abrir 2 UPAs. Nós temos também o Hospital de Pronto-Socorro abrindo, né? Talvez o ano que vem, com muito esforço, talvez o ano que vem a gente tenha o Hospital de Pronto-Socorro aberto até o final ali, talvez em dezembro, novembro. E nós temos também, né, a criação de uma policlínica, que a prefeitura espera
né, ali naquela área do antigo Parque do Trabalhador, Parque do SESI, tem uma área que vai ser devolvida, está em processo ainda de devolução do SESI para o município, para que o município possa, então, instalar ali com recursos federais também uma policlínica. Esses investimentos somados, a gente espera que dê uma resposta a toda essa preocupação e toda essa dificuldade que hoje a população tem quando procura saúde, enfrenta fila, demora no atendimento, até falta de atendimento, né? Especializado, tem muita gente na fila por exames em Pelotas, 60, 70, 80 mil pessoas precisando de cirurgia, de exame. Então a gente espera que toda essa estrutura dê cabo a essa problemática, essa deficiência que a gente tem hoje. Tu falou na habitação, a gente precisa criar um programa municipal de habitação. Nós não temos, infelizmente, estamos reféns, né, de programas federais como Minha Casa Minha Vida, que também há muito tempo não tem no município, né? A gente espera que ali na Leopoldo Brode saia as 250 casas para famílias de faixa 1, que são famílias de baixa renda. A gente espera que o município tenha agilidade agora na licitação, no início das obras. E a gente quer ver até o meio das obras desse projeto de habitação do Minha Casa Minha Vida, saia então a inscrição para que as pessoas possam se habilitar, né, a concorrer no sorteio de uma casa, né, que vai ser financiada através do Minha Casa Minha Vida para pessoas de baixa renda. Mas isso é pouco, né? A gente tem um déficit enorme na cidade de habitação. A gente percorre os bairros e enxerga que há muita precariedade, há subhabitações sem ligação de esgoto, sem ligação de água, com precariedade de luz, né? Então a gente precisa que o governo municipal também tenha o seu programa municipal, e que a gente tenha com força, então, uma redução no déficit de habitação. Assim como a gente espera que haja também uma aceleração, principalmente da regularização das propriedades. Tem muitos bairros, loteamentos, em que as pessoas estão esperando a escritura para poder fazer a ligação regular de água, de luz. Sem esse papel, a pessoa não pode fazer a ligação, não pode vender, não pode dar como herança, por exemplo, num processo formal de partilha, enfim, não consegue colocar esse imóvel, né, que muitas vezes a pessoa só tem o contrato de compra e venda da casa e não tem o título, né, que é a propriedade do imóvel, e isso sim habilita a pessoa a ter, né, o seu imóvel totalmente regularizado. A gente espera, e a gente tem várias demandas no meu mandato, Valdir, em vários bairros. Temos na Sangafunda, temos em parte dali das Três Vendas, loteamento Renascer, a gente tem na Lauro Ribeiro, no Fragata, enfim, a gente tem várias demandas de grupos de moradores que querem ter o seu papel, né, a sua escritura definitiva, para que possa dar andamento, inclusive, na ligação de água, de luz. A gente fez um trabalho no início desse ano, no início do mandato, no loteamento 8 de março, exatamente por isso. As pessoas não tinham água lá regularizada, a água chegava através de mangueira, né? Mangueira dentro de valeta, de forma precária, né? Eu conheço aquela região ali, conheço aquele loteamento ali. E um realmente, antigo sem terra, né? Ali era o pessoal do Movimento Sem Terra, na época, que invadiu ali sem estrutura nenhuma, e que aos poucos, né, foi... Né, as pessoas tinham uma declaração de moradia, né, porque não é regularizado aquela área ali, né? Não agora, sei qual é o procedimento, qual é o encaminhamento do vereador para que o poder público venha regularizar aquela área ali. Já foi regularizado, aí essa é a boa notícia. Sim. No início do ano nós fizemos um trabalho com o SANEP, né, e a gente conseguiu levar toda a estrutura da habitação e do SANEP para, primeiro de tudo, regularizar, então, as posses ali, né? Os termos de posse. E aí, a partir disso, as pessoas fizeram os encaminhamentos para ligar a água. Então, a água, graças a Deus, graças ao nosso trabalho, ao empenho da comunidade ali do 8 de março, a gente tem hoje, então, as conexões de água com o SANEP. Então, tá todo mundo entrando na fila ali para poder ter o seu medidor, e agora não falta pressão, tem água de qualidade, não é aquela água que pode estar contaminada, que passa dentro da mangueira, né? Às vezes dentro da mangueira aí tem um furo na mangueira, a mangueira passa dentro da valeta, e é uma situação indigna, né, que a gente conseguiu, com muito trabalho ali, remediar, e hoje está chegando água lá no 8 de março.
Programa UPACAF e a comunidade, vamos falar assuntos da comunidade, assuntos aí importantes. Lá no 8 de março também, né, e temos lá alguns amigos que moram lá, mas não tem nenhum programa de habitação para aquele loteamento lá, ô Antônio? A gente precisava ter um programa municipal, não só para aquele loteamento, mas para todas as áreas onde há pouca infraestrutura, né? Para que as pessoas tenham acesso a uma moradia digna, né? É isso que a gente vai fomentar aí. Claro que o governo está começando, agora está terminando o primeiro ano de mandato, mas a gente vai cobrar ações mais efetivas. A gente quer mais do que o Minha Casa Minha Vida, a gente quer que o município também tenha o seu programa. Isso seria importante. Na Vila Farroupilha, né, foi construído as casinhas e foi com recurso municipal, né? Então, os loteamentos aí, porque a gente pensa assim, ó, tu leva para um condomínio, né, uma família que está acostumado ali, ela está, né, onde morava, tinha rua ali, não tem condomínio, não tem tudo, e realmente fica aquele déficit que as pessoas têm que pagar por X, muitas vezes não tem esse recurso. E fica muito a refém também, né, fica preso, né, num condomínio, né, a gente sabe, né, claro, até a gente se arrisca muito a falar, né, que as facções em todo o Rio Grande do Sul, ela está avançando, né, e muitas vezes as pessoas ficam a refém, né? E a gente fala, claro, e a gente tem a liberdade, também muitas vezes a gente tem que pedir autorização para poder entrar num bairro, né? Nós, lideranças comunitárias, tem esse problema, a gente não está para trabalhar a vida deles, mas a gente acha que as pessoas muitas vezes têm medo, né, de morar no condomínio fechado, como Minha Casa Minha Vida. Não seria importante, no local onde está, construir as casas populares? Com certeza, se há área disponível no bairro, né, ou se tiver uma área, por exemplo, privada, seria próprio do município que desapropriasse, então, uma parte da área no próprio bairro e fizesse as moradias. Ocorre que muitas das áreas são do município, mas elas já estão invadidas. Então, o município acaba tendo que ter a prerrogativa de escolher outra área, né, enquanto não sai a construção definitiva. Não dá para deixar as pessoas num limbo, né, sem casa. Então, a gente tem, por exemplo, lá no Getúlio Vargas, né, a gente teve recentemente a entrega de algumas casas, ainda tem algumas para serem entregues lá, né, são casas individuais que foram construídas em terreno do município, no próprio bairro, e foram entregues para as pessoas do próprio bairro, né? Então a gente espera que mais ações como essa, que não são dessa administração, são da passada, mas que se repliquem a partir de agora com um programa de habitação próprio do município. Por isso que eu também cobro que Pelotas tenha o seu programa de habitação. Transporte coletivo, uma reclamação que a pessoa que trabalha tem um certo horário, ele já não tem mais transporte coletivo, né? Até umas 10, 11 horas mais ou menos tem transporte coletivo. E o trabalhador não é só durante o dia, muitas vezes trabalha num restaurante, trabalha numa lancheria, né? Ou trabalha em algumas atividades que tem durante a noite, e aí não tem transporte coletivo. Qual é a ação aí da Câmara de Vereador, né, dos vereadores em relação ao transporte coletivo, e que hoje o transporte coletivo é mais caro que próprio Porto Alegre, né? O Valdir sabe que antes da pandemia, as linhas, elas percorriam a cidade, tinha mais horário, e é uma reclamação recorrente. Várias pessoas que procuram meu mandato reclamam. Peixoto, antes da pandemia existia várias linhas, mas se prometeu voltar com as linhas e elas não voltaram. Ocorre que também depois da pandemia as pessoas passaram a usar Uber, né? Então aí caiu o movimento dos ônibus, né? E muitas das vezes tem uma conta que não fecha, né? O empresário lá que detém a concessão do transporte público não vai colocar mais ônibus se ele tem menos gente para pegar e levar e trazer para o bairro. Então, o que acontece? Eles reduziram o número de horários e carros na rua para acomodar uma nova necessidade que se criou depois da pandemia. O fato é que muitas pessoas preferem até pegar o Uber, né? Porque o Uber se torna até um veículo, hoje, um transporte barato, né?
Você divide com 1, 2, 3 pessoas ali a locomoção e sai mais barato que o ônibus. Também tem isso, tem a concorrência, né? Tem também a questão da diminuição dos passageiros dos ônibus, e aí por isso é que diminuiu os horários. E tem outro problema, que é a questão das vias, né? Tem caminhos do ônibus aí que não tem como o ônibus passar. Por exemplo, lá no Barro Duro mesmo, frequentemente a população sofre com paralisação do transporte. Na Rua Torres, na Rua Ceará, no Vasco Pires também, muitas das vezes o ônibus acaba não entrando porque as ruas elas estão deterioradas, né, com muito buraco. Então, a gente tem um problema muito forte em Pelotas de chuvas que destroem as ruas, e aí tem uma lentidão também de passar a máquina para poder patrolar. A gente não tem uma constância. Eu lembro que quando começou esse governo, eu visitei a Secretaria de Serviços Urbanos para conhecer as máquinas que estavam funcionando, e eles disseram que tinham 2 só, e estavam consertando mais 3, né? Então, a Pelotas hoje tem 5 horas, 6 máquinas para patrulhar toda a cidade. Eles recuperaram máquinas que estavam lá estragadas, mas elas não dão conta nem de consertar a rua que passa o ônibus. Então, o transporte coletivo, além de estar caro, né, sofre com a manutenção, né? Imagina um ônibus passando todos os dias no buraco, quanto que isso não dá de custo, né, para a manutenção lá da frota. É claro que aí fica caro o transporte. A gente não tendo boas ruas, a gente sofrendo a concorrência do Uber e tendo uma diminuição, principalmente do número de passageiros, isso tudo impacta no valor do transporte, que aí muitas vezes não compensa. A pessoa acaba desistindo de andar de ônibus, né? O que é lamentável. Mas existe uma perspectiva com o PAC, então Pelotas inscreveu vários projetos no Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, que pretende pavimentar, asfaltar em vários bairros o caminho do ônibus, que seria uma alternativa de não ter tanto custo para o transporte público, não ter inconveniência de não ter ônibus que entre dentro do bairro em função dos buracos, e também dentro de uma perspectiva, talvez até o governo já apresentou essa ideia, de trocar o ônibus convencional por um ônibus elétrico, né? Que sairia muito mais barato para as empresas manterem, porque aí não tendo o combustível, que abastecer com combustível, esses ônibus seriam elétricos, traria também uma economia e, quem sabe, baixar o valor da tarifa, né? É uma possibilidade, a gente vai esperar para ver como que vai ser essa implementação. O governo até anunciou, né, que provavelmente 15 ônibus, mas esses ônibus será administrado pelo poder público ou pelas empresas, pelo consórcio? Eu não tenho o detalhe desse projeto, por isso que a gente tem que esperar para ver como é que vai ser isso. Se isso realmente vai impactar, se vão ser só 15 ônibus experimentais e quando que vão vir os outros? Como que isso vai acontecer? Como é que vai ser o reabastecimento desse ônibus? O carro elétrico precisa de luz, né? Então, quem é que vai pagar essa conta? O governo prometeu que poderia, inclusive, baratear o transporte, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente ainda não tem informações mais concretas ainda. Diz que já tem carro elétrico em Pelotas, né? Até o próprio Uber já está usando, né? Tu tens carro particular, né? Esses carros elétricos estão rodando por aí. Tem até uma marca, como é que é? BYD, acho que né? Isso. Que é bem conhecidinha. Tem vários Ubers usando esses carros aí. Eu já andei num desses carros, até perguntei para motorista, tá, mas e aí, realmente ele é mais econômico? O pessoal tem dito que sim. Né? Ele dá uma economia maior, à medida que não precisa abastecer de combustível e que a luz é mais barata que o petróleo, né? Isso é importante aí, né? Essa notícia aí para o pessoal que está nos assistindo nesse momento. O poder público tem compromisso e a Câmara está fiscalizando e fazendo a parte dela, né? É importante aí o poder público, né, trazer essa solução aí. Realmente o Pelotas vem crescendo muito. Uma das coisas que na saúde a gente não tocou, mas toda a nossa região sul, ele vem para o pronto-socorro aqui. Tu falasse que o pronto-socorro está saindo para esse novo hospital, né? E realmente a demanda muito é o interior que traz muita gente para cá e aí realmente e a questão da fila de espera para os exames. Qual é o conhecimento, qual é
as informações que tu tem em relação a esses... O último levantamento que a gente tem, Valdir, é que mais de 80 mil pessoas, né, aguardando exames, consultas. Tem uma fila gigantesca. Há um compromisso da Secretaria de Saúde, né, de inscrever Pelotas nos programas de redução de fila. Então a gente espera, né, que isso dê resultado, que traga de fato uma redução da espera das pessoas. A gente tem enfrentado muito esse problema. Meu mandato tem recebido muita demanda da área da saúde, muita gente à espera de cirurgia, de médicos especialistas, por exemplo, o neuropediatra que não tem na cidade. Isso interfere demais nos diagnósticos de autismo. Então a gente tem um subdimensionamento dos diagnósticos de autistas em função de que não tem esse profissional. Parece que a Secretaria de Saúde acertou com 2 médicos aí para poder laudar então as crianças. A gente está esperando que isso deslanche, né, que essa fila reduza. E tu falaste no pronto-socorro, né, que hoje recebe pessoas de toda a região. Claro, é fato que Pelotas é uma cidade de referência em saúde, né, em várias especialidades. E aí, cidades que não têm o seu hospital, a gente tem Capão do Leão, não tem hospital, Turuçu não tem hospital, né, Morredondo não tem, Arroio do Padre não tem, vem tudo para cá. E o município faz convênio, né, com esses outros municípios. As cidades que têm hospital não têm a estrutura e acaba, né, vindo para cá, né? Não tem a infraestrutura que Pelotas tem, né? Tem hospitais, mas não se compara. E aí, óbvio que acaba vindo tudo para cá. E a gente, como polo regional, a gente acaba recebendo gente de várias cidades. Mas eu tenho uma grande esperança que o hospital de pronto-socorro vá mudar o panorama e que a gente que a gente possa ter lembranças que fiquem no passado dessa coisa horrorosa que é hoje o pronto-socorro da nossa cidade, né? Eu espero que essas lembranças fiquem apenas no passado, né? Tendo uma nova estrutura que isso possa mudar realmente o atendimento. As pessoas, o pelotense merece mais do que recebe hoje do nosso PS, né? E ali o Hospital de Clínica, ali o Hospital São Francisco, como é que vai continuar funcionando, transferindo para o novo hospital? Vai continuar funcionando como hospital, como pronto-socorro? Como é que vai funcionar ali? Porque a universidade é federal ali, né? Católica, no caso. Ela está administrando ali. Vai continuar como hospital? Como é que vai ser esse... vai continuar como atendimento, né, como, né, ofertando leitos também? Valdir, assim, eu desconheço o que a Universidade Católica vai fazer com aquele espaço, mas vai retomar o espaço, porque é da Universidade Católica através do Hospital São Francisco de Paula, né? Então a Universidade Católica certamente vai retomar, vai oferecer outros serviços ali naquele lugar, né, que talvez que não sejam pelo Sistema Único de Saúde, não sei, precisaria conhecer melhor o que vai acontecer, né? Mas até fazer um parênteses aí, né, no meio de todas essas dificuldades que a gente tem de infraestrutura pública, né, a gente tem a própria Universidade Católica com o Centro Oliver Leite ali, que tem uma mini cidade da saúde, que está investindo pesado, né, está conveniando com a prefeitura, tem o Centro da Mulher, agora tem um hospital, né, um hospital para treinar os alunos, né, um hospital, por exemplo, o sujeito chega ali, que é estudante de enfermagem, de medicina, e acaba trabalhando com manequins, por exemplo, né? Manequins que simulam pacientes com toda uma aparelhagem tecnológica, né? Então, a Universidade Católica está investindo nos seus alunos, está investindo também na saúde pública, conveniando e oferecendo toda a estrutura privada para o município, né? Então, é muito importante ressaltar que a gente, apesar de ter uma infraestrutura problemática aí do SUS, a gente tem iniciativas como a da própria Universidade Católica e teremos também ampliação do hospital da Universidade Federal, ali no antigo Paliteiro, ali perto da rodoviária. A UFPEL também está investindo, né? Provavelmente vai deixar aquela estrutura que hoje ocupa ali do Hospital Escola junto à Santa Casa, saia dali e vá para lá oferecendo muito mais leitos, né, 200, eu acho que 300 leitos, essa é a previsão do hospital da Universidade Federal. A médio e longo prazo, há expectativa de melhorar muito a saúde na cidade, né? Agora, quando que isso vai acontecer? Se isso vai acontecer de uma rapidez que a gente espera, aí eu não sei te dizer, vai depender dos recursos
né, e da agilidade do poder público licitar, de fazer as obras. Programa UPACAF e a comunidade. Vamos falar sobre cultura. Qual é a tua visão e qual é, né, tens algum projeto em relação à cultura aí? Pelotas é uma cidade cultural, né? Que temos os prédios, temos, né, muita atividade. Dá exemplo, o mercado público ali é uma área de lazer cultural, onde o pessoal da cultura se reúne muito. Gostaria que tu nos falasse aí, né? Se tu tens algum projeto para essa área aí, né? Claro, temos alguns projetos, inclusive o do mercado público nós estamos acompanhando, né? É uma área cultural, mas também uma área de desenvolvimento econômico. A gente está acompanhando o processo de modernização da oferta de serviços ali dentro do mercado, que está com 22 bancas fechadas, que precisa melhorar a infraestrutura elétrica. Então tem uma contrapartida de R$250 mil do Hotel Ibis, que está se instalando ali na Avenida Dom Joaquim, para consertar e melhorar a rede elétrica do mercado. E aí, a partir daí, reformular o tipo de banca, o tipo de serviço que é oferecido ali dentro do mercado, para modernizar a estrutura, oferecendo um novo rol aí de atividades. Eu estou participando disso junto com a Associação dos Permissionários ali do mercado público, junto com a Secretaria de Governo, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secult também, né, que é parceira e faz vários eventos culturais ali dentro do mercado. E a nossa ideia é que até o final do ano saia, então, esse novo edital, com um novo rol de atividades do mercado. E por falar em cultura, esse ano nós tivemos um projeto do meu mandato, junto com a CDL e com a Prefeitura, que levou várias famílias de baixa renda para Fena Doce, que foi o Vem para Fena Doce. Nós tivemos 500 pessoas beneficiadas nesse primeiro ano, né, que foram com um valor reduzido de entrada e um valor reduzido também de transporte público, o valor de 50%. E no caso das crianças, foi um valor de 75% de desconto. Então, várias famílias que não tinham oportunidade de ir a Fena Doce, de participar da nossa cultura, né, do nosso maior evento da cidade, puderam ir através dessa edição, que eu espero que seja apenas a primeira e que no ano que vem continue. A gente transformou esse projeto em projeto de lei, então hoje o Vem para Fena Doce é uma realidade, uma política pública do nosso mandato, junto com a CDL, junto com a Prefeitura, que eu espero que o ano que vem seja maior ainda e que atinja muito mais famílias. Ações do Legislativo na comunitário, né? Isso é importante aí, porque tu é uma pessoa que é muito identificada com o teu trabalho junto à comunidade, né? Eu queria até te perguntar em relação, falamos sobre cultura, falamos sobre saúde, falamos sobre transporte, falamos sobre habitação, mas temos alguma coisa aí que eu vejo que tu tem para que a gente pudesse falar, né? Mas aí a gente toca em vários assuntos, mas aqui, né, deve ter coisas que a gente não falou ainda, né? Então gostaria. Tem várias. Olha isso aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, que está em casa, ó. Esse aqui é o nosso informativo do primeiro semestre do mandato. Tem várias ações aqui que a gente tem feito, né, que foram feitas no primeiro semestre e que seguem agora no segundo semestre, vão seguir no ano de 2026. A gente tem, por exemplo, a aprovação da Semana do Empreendedorismo Feminino, que é agora em novembro. Então, é um projeto de lei que foi aprovado na Câmara. A gente vai envolver várias mulheres que são empreendedoras na nossa cidade numa semana cheia de atividades, de cursos, palestras. Vai ser ali a partir do dia 17 de novembro, naquela semana. Então, a gente vai ter o envolvimento e a participação de empreendedoras dos bairros, isso é muito importante. A gente teve também a aprovação da Semana da Inovação e da Criatividade. Nós temos a Lei da Inovação, que hoje, inclusive, no dia em que nós estamos fazendo essa entrevista, a emenda que nós apresentamos foi protocolada e está tramitando lá junto com a lei, que pretende incentivar pequenos investidores, médios investidores na nossa cidade que tratem sobre inovação. Então a gente está evoluindo, né? A gente tem uma emenda também para esse ano
do projeto de lei que cria aquela escola gastronômica do Senac, do lado daquele prédio onde funcionava a antiga Secretaria de Finanças, na frente do mercado, ali vai ser uma escola gastronômica do Senac. E aí eu propus uma emenda que foi aprovada, que cria uma reserva de vagas para mulheres negras, mulheres trans, né, para quilombolas, para pessoas com deficiência. Então, a gente vai garantir a inclusão de vários alunos, né, em vulnerabilidade na escola gastronômica do Senac, né, que pretende alguns anos mais, tu vai ouvir falar disso, vai ver isso acontecer, vai ver sendo construído. Tenho certeza que vai ser também um marco para a nossa cidade, a gente tem a minha contribuição. E tem mais por aí. Valdir, a gente está construindo, junto com o governo do estado, com a Secretaria Estadual de Esporte, um grande investimento para a cidade, junto com a prefeitura, né, numa área ao lado da UPA. A ideia é trazer um ginásio, um grande ginásio para Pelotas, né, no valor de 6 milhões de reais, tá? Que ele vai servir também de abrigo contra enchentes. Então, num episódio do tipo maio do ano passado, nós estaríamos com uma estrutura, né, apta para receber pessoas com vestiário, né, com quartos, com alojamentos para receber as pessoas vítimas desses alagamentos, né? A gente não sabe quando que vai vir o próximo, então a gente tem que se precaver, e é um investimento do governo do estado, que eu articulei junto com o secretário de esportes Gaúcho da Geral, junto com o prefeito Marrone, que a gente pretende que Pelotas tenha um ginásio abrigo. E importante também que esse ginásio abrigo ele vai ter as medidas oficiais, então Pelotas, além disso, vai estar habilitada para receber competições esportivas de alto nível, né? Competições oficiais com quadra 40x20 de comprimento. Então, é um complexo que a gente trabalhou, que também futuramente vai vir instalado na cidade, porque tem o recurso está garantido e a gente segue trabalhando para ver essa obra realizada. A Câmara de Vereador, até agora, né, aí é uma provocação, né, não conseguiu construir um prédio. Paga muito caro pelo prédio onde está. Qual vai ser a ação, né, desse mandato, né, dos vereadores, que muitos vereadores novos se elegeram? O que está sendo debatido com o poder público para a construção do prédio? Olha, Valdir, nesse primeiro ano de legislatura nossa, né, eu faço parte da mesa diretora, através da liderança do nosso presidente, Carlos Júnior, do envolvimento dos meus colegas, Tauanei, né, do Arthur Alau, do Paulo Coitinho, a gente conseguiu avançar estruturalmente para devolver a saúde financeira para a Câmara. Nós estávamos com déficit financeiro, vínhamos para um ano muito difícil, fizemos os ajustes, né, limitamos a questão das diárias, dos cursos, né, então a gente puxou o freio de mão, reduziu as despesas, inclusive ajudou o município, né, com um valor substancial, R$600 mil, para compra de leitos de retaguarda para o PS, e agora a gente está em vistas de terminar esse primeiro ano, né? Obviamente que tem eleição na mesa diretora de novo, e vem aí um grande questionamento, que é esse que tu traz aí. O que vai ser do futuro do prédio da Câmara? Eu acho que a Câmara paga muito caro pelo aluguel, né? É um aluguel que, na minha avaliação, não é compatível, na minha opinião. Deveria ser um aluguel muito mais em conta, né? Inclusive, eu acho que a Câmara deveria construir um prédio próprio. Não sei se no Parque Una existe, na outra legislatura, então, uma intenção formalizada, inclusive, um acerto, né, com a construtora ali do Parque Una, de doação de um terreno que iria ser doado, se não me engano, para o município. Então ele foi para a Câmara, para que a Câmara construísse o seu prédio próprio no Parque Una. Eu não sei, de fato, se ali é o lugar mais adequado, tá? Eu não participei dessas discussões. Eu acho até que não é o lugar mais adequado. Eu preferiria que a Câmara fosse um lugar central, próximo à prefeitura, próximo às secretarias e próximo, principalmente, à população que circula pelo centro. E o centro, né, como o nome diz, é o lugar em que as pessoas saem dos bairros e vão trabalhar, vão fazer compras, procuram um banco, procuram lotérica, procuram um supermercado, procuram o poder público. Eu acho que o melhor lugar para a Câmara deveria ser no centro. Agora, tem prédio disponível para isso? Né? Nós não temos caixa para fazer uma nova compra milionária, né? Então a gente espera, né,
que a próxima mesa diretora, se for fazer parte, eu vou me engajar nisso, podem contar comigo, que a gente possa resolver essa questão do prédio da Câmara. O primeiro ano foi de muito trabalho, foi de reduzir os gastos, senão a gente não ia chegar nesse ano nem podendo dar aumento para os próprios funcionários da Câmara. A gente está dando aumento agora no final do ano, o índice de 8%, porque a gente não tinha recursos suficientes. Então a gente está conseguindo cumprir, né, a muito custo com tudo aquilo que está sendo possível. E infelizmente não está sendo possível nesse primeiro ano levar adiante o novo prédio da Câmara, né? Precisa de um esforço o ano que vem, né? Contem comigo, contem com o meu apoio, eu vou apoiar, vou estar junto para a gente ter um prédio próprio e se livrar desse aluguel, né? Esse aluguel é um custo elevado que a gente não tem que seguir com essa conta. E tem ali também, já funcionou a própria Câmara de Vereadora, ali de frente à Prefeitura, onde parece que era o Banco do Brasil, né? Aquela parte, aquele prédio antigo ali. Funcionou a Secretaria também da Fazenda na época, e ali é um prédio ali, se fizer uma reforma, não sei como é que estado que está aquele prédio, seria o lugar ideal, assim, é bem perto da Prefeitura, de frente à Prefeitura, né? Eu não sei se poderia ser também desocupado e feito, né, uma reforma que de repente funcionaria bem ali, né, porque a pessoa que quer ir na prefeitura estaria ali a Câmara de Vereador bem centralizado. E uma das coisas que tu falou é importante, o Parque Una, quem é da comunidade que vai ir no Parque Una? O pessoal que vem do bairro vem para o centro. E aonde é a Câmara? Tem que ser no lugar do centro, tem que ser num local desse, né? Eu acho que tu falou certo. Mas está se encaminhando para o Parque Una mesmo ou estão negociando ainda para outro espaço? Não tem nada definido ainda, não há nenhuma definição. Tem, obviamente, que tem essa sinalização, essa formalização de cedência desse terreno para a Câmara se instalar lá no Parque Una, mas não tem nada batido martelo, né? Não há nenhuma certeza, né? Nesse tema, infelizmente, não há nenhuma certeza. Mas tu falaste daquele prédio da Secretaria de Finanças ali, sim, na praça, isso, é um prédio que está caindo, né? Isso. Sinceramente, é um prédio que está caindo, é um prédio pequeno, não abrigaria com aquela estrutura a Câmara de jeito nenhum, né? Precisaria ampliar aquele prédio. E aí qual é a área que teria disponível para ampliar? A que vai ser a escola gastronômica do lado. Então, por esse motivo, Valdir, acredito que a Câmara não vá para lá. Sim. Porque aquele prédio ao lado, que seria um anexo, né, onde poderia ser instalado, por exemplo, os gabinetes dos vereadores e tal, aquilo ali já está destinado para a escola gastronômica do Senac. Então, a gente acha que aquilo ali não tem como, né? Não tem como mais porque já tem destino. E custa muito recurso para poder reformar e adaptar aquela estrutura antiga da frente. Então, por conta disso, eu acho que fica inviabilizado. Precisaríamos ter outras alternativas. Nós temos um patrimônio que é o Teatro 7 de Abril. O que está acontecendo que, né, faz reforma, fecha? O que está faltando para reabrir o Teatro 7 de Abril? Está faltando terminar e cumprir com todo o cronograma, né, que foi aprovado, né? Então precisa vir os recursos, a prefeitura precisa fazer as contratações, ainda tem pendências lá, não está 100% pronto. A parte elétrica ainda falta alguns detalhes, né? A acústica também precisa de algumas obras, algumas intervenções. Então a gente está há muito tempo, eu não me lembro quanto tempo, uns 14 anos, 15 anos, com o teatro fechado, né? Saiu gestão, entrou gestão e não conseguiu resolver. A gente espera que essa gestão consiga entregar o Teatro 7 de Abril. E qual é a diferença do 7 de Abril para outros espaços? Por exemplo, Valdir, o Teatro 7 de Abril é público, né? Não é que nem o Guarani. O Guarani é um teatro da cidade de Pelotas, mas é particular. As pessoas que querem fazer um evento lá precisam alugar. O 7 de Abril, ao contrário, não. Ele é público. Por isso que ele está recebendo dinheiro público, né, fruto de investimentos do IFAM, por exemplo, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
precisa passar todo por uma avaliação do IFAM para fazer as intervenções, então não é tão simples assim, mas na minha avaliação, todo esse tempo, toda essa demora, ela está prejudicando a classe artística, né? Nós temos grupos de teatro, né, grupos musicais, nós tínhamos projetos como Sete ao Entardecer, né, que ficaram no passado, que são pessoas da comunidade, dos bairros, que usavam o 7 de abril, né, para serem valorizados, né, para que a gente pudesse ter a valorização plena da nossa arte, nossa cultura local, né, num espaço sem custo, né, sem custo para as pessoas. Era um teatro em que as pessoas frequentavam sem pagar, que o artista não precisava alugar, que os nossos as nossas companhias de teatro, de dança, de música podiam fazer festivais. Hoje a gente não tem, infelizmente, nada disso. A gente está num passado distante, essa memória de arte e cultura acessível na nossa cidade, infelizmente, pela falta que faz os teatros 7 de abril. Eu espero e cobrarei agilidade para que a obra seja finalizada. Nós tivemos a remoção dos tapumes ali, né? Dá para ver, foi devolvida pelo menos a visão do teatro. A gente já teve algumas coisas ali dentro já, mas que a gente não tem acesso pleno ainda à estrutura do 7 de abril, porque a obra não está finalizada. A gente precisa disso rapidamente. Programa UPA Café a Comunidade está chegando a quase o final, né? Temos mais uns 4 minutos, Beninha. 13h30, né? Então esse espaço fica aí à tua disposição. Qual é a comissão que tu faz parte? Cada vereador faz parte de uma comissão. Qual é a comissão que tu faz parte ali na Câmara de Vereador? Valdir, eu faço parte de 2 comissões. Sou vice-presidente da Comissão de Segurança e sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. É através dessa Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação que estou trabalhando, né, para a gente ver o mercado público todo ocupado, modernizado, para que a lei da inovação seja aprovada e também apoiando principalmente os pequenos empreendedores nas feiras livres, as mulheres empreendedoras, não só na Semana do Empreendedorismo Feminino, mas em todos os lugares que tivermos eventos, em que tivermos as nossas mulheres empresárias e pequenas empreendedoras participando. Programa UPA Café e a Comunidade, está chegando mais um final de programa. No próximo sábado, a gente vai retornar com mais um convidado. Ficamos por aqui e no próximo sábado a gente retorna com mais um programa UPA Café e a Comunidade.